Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar, O Custo Oculto da Variabilidade em Processos Mineralúrgicos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, dessa vez falando sobre otimização de processos em tempo real e desbloqueando o verdadeiro potencial de suas operações. Bom, caso vocês não me conheçam, muito prazer, eu sou Natan Taide Bonfim, sou líder técnico de automação aqui na VeloSelect Brasil. Hoje eu sou responsável pelo nosso portfólio de informações e data analytics aqui do Portfólio Aviva. E hoje eu tenho um convidado muito especial que vai estar aqui comigo durante esse webinar para falar de BrainCube. O Rafael Barros vai estar aqui conosco, ele vai se apresentar daqui a pouquinho. E falando um pouco mais da VeloSelect Brasil, caso vocês não nos conheçam, nós somos a VeloSelect Brasil, somos responsáveis aqui por todo o portfólio da Viva aqui no Brasil. Somos aqui, trabalhamos com a parte de pré-vendas, de vendas, temos nosso time de suporte técnico no portfólio da Viva, damos treinamentos em cima das ferramentas do nosso portfólio e também temos um catálogo de consultoria com serviços mais personalizados ali no nosso portfólio. E ao longo dos anos, a gente vem sendo premiado ali como um dos parceiros mais importantes globalmente, dentro de todos os parceiros da Viva, e a gente veio sendo premiado ali. A gente ganhou esse prêmio, né, durante 3 anos aqui. Bom, pessoal, muito importante a gente destacar aqui também, caso vocês tenham qualquer dúvida durante o nosso webinar, usem aqui o chat da nossa plataforma, coloquem a pergunta de vocês, e caso vocês não estejam vendo as suas perguntas, só dá um F5 na página que vocês vão conseguir ver a pergunta de vocês. Mas durante toda a apresentação a gente vai ter um momento aí pra gente trazer essas dúvidas de vocês e a gente vai conversando por aqui. Bom, e para a gente falar de portfólio da Viva, a gente poderia aqui falar um webinar inteiro de portfólio, é um portfólio imenso. Então eu vou falar aqui alguns softwares que vocês já devem ter ouvido falar, é bem interessante que vocês conheçam também. Na parte de escada do nosso portfólio, nós temos o nosso Aviva Edge, ou também conhecido como Indusoft, o nosso Plant Scada, o antigo Cytect, o antigo Visual Cytect também. O famoso InTouch HMI, da nossa linha de softwares da família Wondware. Temos também o nosso System Platform, o antigo Orchestra, o antigo IAS. Para a parte de historização de dados, nós temos nossa Viva História, um antigo Insicle, um antigo também da nossa família de softwares Wondware. Para falar de relatórios industriais, nós temos nossa ferramenta muito simples de construir nossos relatórios industriais, com Reports for Operations, ou o antigo Dream Report. Para o nosso PINS, temos o nosso PySystem com mais de 40 anos de mercado, da antiga Osaisoft. Para gerenciamento de produção em batelada, temos o nosso Batch Management, o antigo Embatch, o nosso Model Driven Mass e nosso Production Management, o Ampla, voltado para uma manufatura contínua. Para o nosso software de Data Analytics, a gente começa a pensar em preditiva, começamos a pensar em cloud, temos o nosso Predictive Analytics, o Advanced Analytics com preditiva e o nosso Connect, nossa plataforma SaaS em nuvem. Bom, e a VeloSelect Brasil expandiu ainda mais esse nosso catálogo de softwares, agora com os parceiros. E todos esses parceiros que eu vou comentar aqui são parceiros ali certificados ali da Viva. Então, softwares voltados para Data Analytics, nós vamos falar bastante nesse webinar do BrainCube, voltado principalmente para otimização de produção. Temos também o nosso TimeSeer, voltado para limpeza e tratamento de dados, focado principalmente ali na fidelidade desses dados. Para a gestão de ativos, temos o nosso AMDT, o antigo e famosíssimo Autosave Version Dog, principalmente focado em versionamento e backup de aplicações. Hoje, como Octoplant. Temos também o nosso CMMS, nosso software de gestão de manutenção com Limbo. Voltado para comunicação e segurança, temos aqui o Skynet, o Cogent Data Hub e nosso Software Toolbox. Bom, pessoal, e é com muito prazer que eu trago aqui com vocês o Rafael, que vai estar participando aqui conosco aqui durante o nosso webinar. Por favor, Rafael, seja bem-vindo. Obrigado, Natan. Boa tarde a todos. Obrigado por estarem aqui. Eu sou Rafael Barros, diretor de operações e tecnologia para a América Latina aqui na BrainCube. A BrainCube é uma empresa francesa, foi fundada em 2007 e hoje nós estamos presentes em mais de 250 clientes industriais ao redor do mundo. E o nosso propósito é simples, é transformar dados que a indústria já gera em decisões práticas para a operação. E hoje eu vou falar sobre um tema que afeta cada uma das operações de vocês todos os dias e que custa muito mais do que a maioria imagina. Hoje a gente vai conversar um pouco melhor sobre variabilidade. Pode passar. Então, eu vou usar essa analogia de direção de GPS ao longo da nossa conversa de hoje.
E eu queria entender de vocês, como que vocês conduzem os processos hoje? Como que vocês definem qual a melhor rota para seguir, considerando as condições atuais? E como que vocês ajustam as rotas quando essas condições mudam? Eu trouxe aqui 3 exemplos que eu queria que vocês digitassem aqui no chat. Primeira opção, pedindo informação pelo caminho, vendo placa, tentando entender se está na direção certa ou não. Depois, consultar mapas, verificar os caminhos ali possíveis, as possíveis rotas para chegar no objetivo. Ou utilizar um GPS, um sistema mais automático para direcionar o melhor caminho. Eu queria pedir para vocês digitarem aqui no chat para a gente entender aí como que o público está ao longo da apresentação. Então, para a gente começar a falar de variabilidade, acho que é importante definir o que é variabilidade, né? Então, a variabilidade é o inimigo silencioso da performance industrial. É a flutuação indesejada de parâmetros-chave do processo em torno de um ponto ótimo. Quando a gente olha para ambientes complexos, como o de mineração, é interessante separar esses parâmetros-chave em 2 grupos. Então, em parâmetros controlados, a gente tem posição de válvula, rotação de motor, fluxo de dosagem, temperatura, e também os outros parâmetros que são as condições, são aqueles que a gente não controla. A matéria-prima, ali, o teor de ferro, o preço da energia, condições ambientais, às vezes tem processos que a chuva impacta muito, e a demanda de mercado, certo? Então, vamos passar. E a variabilidade, ela é inerente ao processo, a qualquer processo industrial, porque o processo nunca está parado. Então, sempre a composição do minério vai mudar a cada frente de lavra, as condições do processo vão oscilar continuamente e os equipamentos vão se degradar ao longo do tempo. Então, a gente não tem uma condição estática onde é possível dominar a estabilidade daquele processo, nunca. E aí, como consequência, a gente observa um comportamento mais conservador da operação. Quando alguma dessas condições chaves mudam, isso provoca uma variabilidade no processo, existe uma tendência de operar com set points mais fixos, mais seguros, até entender o que de fato está acontecendo. E uma dúvida que eu tenho aqui, Rafael, quando a gente fala de variabilidade, a gente pode entender como defeito, como alguma falha da operação, porque quando a gente fala de mineração, o minério ele vai naturalmente ele mudar a cada lavra, vem da própria natureza de formas diferentes, né? Então, isso não seria normal? Interessante ponto, Natan. Não consideraria a variabilidade como um defeito, porque ela sempre vai existir, né? Então não vai ser algo pontual. O que acontece é níveis maiores ou menores de variabilidade, que aí vai, principalmente na mineração, você vai depender muito da qualidade, da condição do minério. E acho que o ponto importante é a gente não considerar como um defeito, como uma realidade que não tem nada para fazer, porque tem muita coisa para fazer. E, para mim, esse é o ponto de partida para tentar reduzir esse impacto da variabilidade. Então, eu diria não considerar como defeito, mas considerar como uma característica ali inerente. Tem processos que vão variar mais que outros. Não aceitar o estado, né? Mas é algo natural da própria operação. Perfeito, Exatamente. obrigado. E aí, como eu falei, todo o processo varia e a gente tem 2 escolhas. Então, ou a gente absorve essa variação no custo de produção ou absorve ela no produto final. No custo de produção, seja dosando mais determinados químicos, operando de maneira mais lenta a velocidade da linha, ou vai ser absorvido no produto final. Então, dependendo do produto final, você tem tiers de venda, você sempre vai focar ali no melhor padrão de qualidade, nas melhores especificações que o cliente está procurando, mas, eventualmente, seu processo vai variar, você vai perder a mão ali e ele vai acabar, o seu produto final pode acabar sendo desqualificado em relação àquele nível de qualidade, acarretando aí a venda para um mercado secundário
que vai pagar mais barato. Então, é um dos custos ocultos aí da variabilidade do processo. E aí eu costumo dizer que a quantidade de dinheiro que você vai perder ou ganhar depende de como que você controla a variabilidade. E aí no próximo slide, eu trouxe alguns números para exemplificar um pouco melhor essa questão desse custo oculto, né? A gente não tem um indicador de variabilidade no relatório mensal ali para acompanhar. É algo que está muito mais oculto nas operações. E fazendo um levantamento geral com os nossos clientes, a gente vê que, tipicamente, ali entre 10% a 20% da receita anual acaba sendo perdido por conta da variabilidade. Parte dessa variabilidade é atuável, né? Parte realmente não tem jeito, mas acho que é importante a gente focar na parte que cabe uma atuação. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de perda de recuperação metalúrgica, por conta ali da variabilidade, você perder de 3% a 5% da receita, consumo de reagentes, perda de capacidade também. E aí vocês podem perceber que são indicadores pequenos, 1%, 2%, 3%. Mas quando você começa a somar isso, e ter uma recorrência mensal desses custos que todo mundo considera que faz parte, no fim do ano você deixou muito dinheiro na mesa. E eu vou trazer um exemplo de um dos nossos clientes de mineração, que são esses números aí do lado. Quando a gente começou a trabalhar com eles, era algo em torno de 50 mil por dia, uma operação bem grande. 50 mil por dia em perda de produção, e ali a gente está levando consumos excessivos ali de químicos, etc. E também perda de capacidade. Era para estar produzindo um determinado ritmo e eles enfrentavam uma redução constante desse ritmo. Ninguém conseguia explicar nem controlar. Lógico que existiam iniciativas para atuar nesses problemas, mas quando você olhava a longo prazo, não tinha explicação. Era simplesmente, não, meu processo varia, as lavras estão variando muito, a qualidade do que eu estou recebendo está variando muito, então os meus custos vão variar muito também. Meio que fazia parte do processo, né? Então aí o maior problema não é a perda em si, mas esse fato de que essa perda vai estar escondida e vai dar uma sensação de controle, de se eu não posso fazer nada, eu já estou controlando o que eu posso fazer. O que na prática a gente vai ver que tem muita margem para trabalhar. E uma dúvida, inclusive, quando a gente fala de 10 e 20%, é muito dinheiro. Ainda mais quando a gente tem esse exemplo de 50 mil por dia, né? Então, inclusive para quem está nos assistindo, né, que pode estar com os mesmos problemas, o que impede hoje essas empresas de estar correndo atrás disso? O que está impedindo para achar justamente essa redução de variabilidade hoje? Ótimo. Eu acho que não está impedindo. Inclusive, eu queria pedir para o público aí, se pudesse digitar aí no nosso chat para a gente conversar mais tarde. O que vocês veem na operação de vocês hoje em dia que está sendo feito para combater a variabilidade, né? Para combater aquele custo que fica sempre flutuando aí ao longo do mês. Mas responder seu ponto, Nathan, eu acho até que a gente vai abordar um pouco disso ao longo da reunião. Eu vejo que está todo mundo atuando. A condição atual do mercado, né, cenário econômico aqui, principalmente do Brasil, não está permitindo que seja aceito, sei lá, estou perdendo 5%, 10% porque meu processo está variando. Acho que as cobranças aumentaram bastante sobre o que está sendo feito para recuperar esse dinheiro. E vejo que a principal limitação, o teto que a gente enxerga, principalmente na mineração, é a velocidade de reação, né? Vou adiantar um pouco mais esse assunto para frente, mas eu diria isso. Eu diria que a gente observa que não tem mais ninguém parado, e o que a gente encontra mais é a dificuldade de como prosseguir de forma mais efetiva nisso. Perfeito, obrigado. E puxando justamente seu gancho, pessoal, quem quiser colocando aqui no chat é anônimo, então o chat é só voltado para vocês mesmos, tá? E caso vocês não estejam vendo a sua pergunta, só dá um F5 na página que vocês vão conseguir ver. Tá bom? Vamos lá. Bom, agora que a gente já definiu de forma clara o que é variabilidade, eu vou para o próximo ponto, que é como que a gente identifica a variabilidade.
tem diversas ferramentas para avaliar. Trouxe aqui uma que eu gosto bastante, que são o 6M, a base ali do Ishikawa. E aí, trouxe aqui com exemplos que a gente costuma ver bem comuns na mineração. Então, primeiro ponto, identificar as minhas hipóteses de causa raiz que estão gerando essa variabilidade no meu processo. E aqui eu trouxe um exemplo comum, que é mão de obra. O operador A dosa 150 gramas por tonelada de reagente, o operador B dosa 130 gramas por tonelada do mesmo reagente na mesma condição. Por quê? Não tem critério definido. Tem o peso da experiência, então existe essa linha de vou dosar entre 130 e 150, porque vai ser efetivo, mas qual que é a realidade? Quanto que de fato a gente está precisando dosar agora para ter uma efetividade de custo? E principal, como que isso está reagindo ao longo do processo? Isso está gerando uma variabilidade em cadeia com outras partes do processo? E aí a gente faz um link para o outro M, que é método, porque se não existem receitas adaptativas para as condições no processo, vai ter variabilidade. Costumeiramente a gente encontra receitas padronizadas, principalmente voltada mais para segurança, tanto de pessoas quanto de ativos, então limites que você não deve ultrapassar, mas comumente fica esse vácuo de se eu estou com uma característica diferente do meu minério, qual a condição que eu devo operar, como que o meu processo de flotação deve reagir, ciclone, etc. E aí volta-se muito o peso para a experiência do operador, que é extremamente importante, mas também a gente não pode depositar toda a responsabilidade e culpa no operador em si para estar fazendo ali um microgerenciamento do processo. Um outro ponto para trazer também bem comum na mineração é o M de medição. É comum a gente encontrar processos de medição que não existem sensores ainda, então você precisa retirar a amostragem laboratorial e às vezes o tempo de processamento é muito grande. E enquanto aguarda-se o resultado desse teste laboratorial, a gente volta para o comportamento da operação de dar uma segurada. Ajustei meu processo, enquanto eu não tiver o resultado do laboratório, eu vou segurar aqui o acelerador para entender o que está acontecendo. E no próximo slide, para ilustrar um pouco mais isso, eu trouxe um outro passo recomendado. Então, entendemos aqui o que tem de causa raiz, um exercício que provavelmente todos vocês aqui da plateia fazem aí na empresa de vocês, então tem um mapeamento de causas raiz. E eu trouxe aqui um exemplo do que fazer agora. Então, geralmente se usa um controle estatístico de processo, aí você tem infinitas ferramentas para fazer isso. Trouxe o exemplo aqui uma carta de controle, né, o X-barra e o MR. Trabalhar numa coleta histórica de como é que essas variáveis críticas que foram mapeadas estão se comportando. E esse método vai apontar quando que sai do controle, certo? Ele vai detectar a variabilidade após ela ocorrer, não é um método preventivo. Ele é muito bom para gerar um plano de ação reativo, é muito bom para ajudar a priorização também. Várias vezes a gente levanta hipóteses ali na etapa do 6M, de causa raiz, quando a gente vai olhar para os dados, eles não estão mostrando bem isso, estão mostrando que não está variando tanto ali. E aí isso incide que talvez a gente não bateu na causa raiz em si, então precisamos procurar outras fontes. Não vou me alongar aqui, eu estou exemplificando com exemplos estatísticos, acredito que boa parte aqui da plateia já tem isso no dia a dia, né, controle estatístico, até se vocês puderem comentar também que tipo de controle estatístico de processo vocês costumam utilizar aí no dia a dia. Mas eu quis ilustrar mais essa sequência de como que a gente consegue, de fato, identificar a variabilidade. E aí, identificando a variabilidade, próximo passo é como que eu posso atuar na variabilidade do meu processo. Agora que eu já sei que ela existe, já sei o peso dela, como é que eu posso atuar nela? E aqui eu volto novamente para o meu exemplo inicial
da condução, né, da condução do carro. E até, Nathan, não sei se você tem os resultados aí do que o pessoal comentou no chat, o que eles se identificaram mais de como é que eles estão guiando os processos hoje? Sim, tenho sim. Vi aqui que um pessoal, inclusive, falou de Waze, inclusive, principalmente voltado para locomoção, mas vi um pessoal também aqui falando que utiliza GPS hoje na produção, mas também mapas ainda. Ok, legal. Então, eu vou aterrissar esse exemplo aqui do pedir informação, consultar mapa ou seguir o GPS. E para exemplificar, vou pegar novamente esse cliente nosso. Ele tinha um problema, um objetivo bem sério de melhorar a recuperação metalúrgica na flotação, num ambiente onde tinha uma variabilidade grande das condições do minério. Então, vamos passar aqui os slides que eu vou exemplificando. Então, primeiro passo, como é que eu posso atuar na variabilidade? O primeiro passo é buscar informações no caminho, as placas na estrada, né, um monitoramento reativo, e aí traduzindo isso no meio industrial, a gente enxerga muito o controle estatístico de processo em si e dashboards ali em tempo real. Ele vai mostrar, né, no GPS, vai mostrar que você acertou ou errou o caminho, mas não vai dizer a rota certa. Então, se você pega uma estrada sem mapa, sem GPS, para um caminho novo, você vai mais devagar, vai observando as placas, até para entender se você está indo de fato no caminho certo. E aí, quando você está no caminho certo, você consegue acelerar. Mas enquanto não tem essa certeza, a ideia é andar um pouco mais devagar. Então, é uma ótima forma para priorizar e direcionar a operação. É uma atuação mais reativa, né, com a tendência conservadora. Porém, ele requer uma checagem e análise constante das informações. Aqui, ferramenta comum que a gente enxerga, Minitab, Power BI, até boa parte das ferramentas da Aveva que permitem a operação estar acompanhando ali em tempo real o que está acontecendo, e esse já é um passo muito bom. Você ter esse monitoramento reativo da realidade industrial já aumenta o ganho ali de 15% a 20% na redução da variabilidade controlável. Então, se a gente for comparar uma operação que roda às cegas, digamos, com uma operação que já tem uma maturidade ali no monitoramento reativo, você consegue claramente cortar esses 15%, 20% ali de variabilidade. E aí, como exemplo desse cliente, espera carregar aqui o slide. Ele já fazia isso já há algum tempo, já era inclusive bem maduro na questão de monitoramento reativo, mas tinha um problema seríssimo que ele enfrentava quase que diariamente ali, a questão de amostragem laboratorial. Então, eu trouxe até um exemplo aqui do que rolava. Então, o operador detectava que tinha alguma coisa incomum acontecendo no processo, não estava reagindo da maneira que era para reagir, solicitava uma coleta de concentrado em alguns pontos da linha, então, por exemplo, às 10h30, o laboratório demorava, o resultado chegava ali lá para meio-dia, 1h30 depois, acusando que a recuperação metalúrgica de 82%, abaixo ali da meta de 85%, e a concentração de sílica estava acima do limite. Então ele entendia, ok, esse daqui é a minha visão, é a minha placa, preciso ajustar o meu processo para essa condição. E o operador ajustava os parâmetros, ali meio-dia e 15, aumentava a dosagem de coletor, corrigia pH, etc., baseado na experiência dele, do que tinha que ser feito na situação. Solicitava uma nova coleta de amostra que ia sair lá para as 2h da tarde, que confirmava a melhoria, que de fato ele tomou a decisão efetiva, e aí a recuperação voltou ali para os 86%, e aí ele estava seguro para, digamos, acelerar e seguir aumentando a capacidade do processo. Porém, se perdeu 2 horas ali de produção. Reduziu a produção, deixou a produção em nível reduzido por 2 horas, e fora o custo extra do reagente, que não necessariamente ele dosou a quantidade efetiva, ele dosou o que ele julgava que seria ideal para aquele momento. Então, cenário bem comum.
E aí a gente vai para o segundo ponto, que é os mapas. Então, na minha analogia da condução, eu trouxe aqui os mapas como as análises estáticas do processo, né? São ali as rotas pré-programadas, você olhar o seu caminho antes de sair de casa, vai funcionar desde que as condições de via não mudem, desde que não caia uma árvore no caminho, etc. Aquela rota que você programou, ela vai ser efetiva, né? E aqui no meu exemplo são projetos estruturados de melhoria contínua, Six Sigma, DMAIC, também bem comum a questão de análise de dados, projetos tocados por Data Science, que tem um foco ali em encontrar as causas raízes do problema que está acontecendo no processo, né? Segue um framework padrão de investigação dos processos através de dados, identificação dos parâmetros de maior impacto, e aí depois uma definição de novos set points de controle. É uma atuação que gera um conhecimento profundo, porém é pontual. Aquele insight é válido para as condições de estudo. Quando as condições mudam, começa a degradar. E a gente tem o efeito dente de serra. Você aplica um projeto, faz um projeto Greenbelt, atinge ótimos resultados, depois de um tempo aquilo vai degradando, e aí você precisa fazer um novo projeto. É extremamente efetivo, porém, depende muito de especialistas. Você precisa ter bons profissionais ali, Greenbelt, cientistas de dados, engenheiros com muita experiência, que nem sempre vão estar disponíveis naquele momento para fazer isso, e consome tempo. São projetos que, às vezes, um projeto Greenbelt vai durar 6 meses para, de fato, você ter uma efetividade ali. E traz retorno, né? A gente consegue observar ali 35% até 50% de redução nessa variabilidade do processo, principalmente quando você tem um trabalho efetivo ali de Greenbelt, identificando causa raiz. Porém, o pedágio que você paga quando as condições mudam, você vai ter que refazer todo o processo. E aí eu trouxe o exemplo que foi exatamente o momento que a gente entrou lá nesse cliente. Então, eles tinham rodado um projeto Six Sigma, uma análise ali bem extensa de 6 meses de dados históricos da flotação. Identificaram alguns fatores ali na dosagem colhedor, pH da polpa, concentração de sílica, que estavam explicando 48% na variação da recuperação metalúrgica. Então, fizeram um DOE com a equipe de engenharia, conseguiram determinar ali quais seria a parametrização os set points ali dos parâmetros priorizados, implantaram esse set point como padrão operacional e o resultado foi praticamente imediato, né? A recuperação subiu ali de 84 a 86 nas primeiras semanas. A equipe comemorou, foi extremamente efetivo, porém, 6 meses depois, teve uma mudança grande ali na frente de lavra. O minério estava com características bem diferentes do que eles tinham analisado nesse projeto, e os set points do projeto já não eram tão efetivos assim, e o ganho começou a degradar. Então, foi exatamente aí que a gente entrou, porque estava insustentável ter que rodar projetos em cima de projetos para cada mudança de lavra, e a gente começou a ter essa atuação ali do GPS. E aí, na minha analogia, o que eu trouxe como GPS é a questão de parâmetros dinâmicos de processo. Você precisa ter uma adaptabilidade dos parâmetros do seu processo. E aí, no caso do BrainCube, que a gente oferece é o AI Driven RTPO, que é a otimização em tempo real do processo, que seria um GPS que recomenda em tempo real o que você deveria fazer naquela situação, mas de fato quem está dirigindo é você. De fato, quem está dirigindo é o operador. Ele tem a visão da estrada, ele tem a visão de que se o GPS está me avisando para dobrar à direita e tem uma árvore caída à direita, eu não vou dobrar. Tem uma informação de contexto que não está inserido ali, então eu vou seguir em frente, ele vai recalcular a rota, me sugerindo, se eu não dobrei à direita agora, o que eu preciso fazer mais para frente. Então, são modelos analíticos que avaliam as condições atuais do processo e vão prescrever as melhores janelas operacionais em tempo real. O operador vai receber essa recomendação ao vivo e vai avaliar com a experiência dele e com a visão prática que ele está tendo de campo, se aquilo se aplica ou não naquele momento.
Então, isso é exatamente o que o BrainCube faz hoje com a RTPO. É um sistema focado em entrega de prescrições contínuas e dinâmicas, baseada no histórico da planta, não são modelos computacionais teóricos. E aqui a gente consegue ver um outro patamar. A gente consegue claramente enxergar até 85% de ganho na variabilidade, não porque é AI, não porque é uma caixa preta, mas para mim a causa raiz ali está na consistência da aplicação disso. E aí no próximo slide eu tenho o exemplo da atuação desse cliente. Então, a gente divide aqui em quatro pilares. Primeiro, da análise. A gente tem o sistema de Cross-Rank AI analisando, no caso deles eram 600 variáveis, em torno de 600 variáveis ali controláveis e não controláveis. Então, tem essa análise da realidade de processo, das variáveis, somado ao input que os engenheiros e analistas dão sobre as regras de negócio. Então, você tem essa construção de análise pelo modelo do Cross-Rank em parceria, em conjunto aí com o time de engenharia, baseado sempre na realidade de processo, baseado sempre nas condições que o processo de fato seguiu ao longo do tempo. E a gente vai para o segundo pilar, que é a prescrição. São a prescrição das janelas de operação para cada parâmetro-chave. Então, o sistema vai selecionando naquele momento, naquela condição atual, quais são os parâmetros que devem ser ajustados, que estão diferente de um set point calculado baseado no histórico. O operador tem aquilo, tem realmente ali como um GPS de... tá falando para dobrar à direita, eu devo dobrar à direita agora. E aí a gente tem um passo de execução, que é realmente essa questão do live, do operador ter acesso a essas informações, não é uma caixa preta, ele precisa realmente entender por que o sistema está prescrevendo aquilo, precisa ter uma autonomia para decidir que se, por exemplo, está tendo uma atuação de manutenção na linha e o sistema está me pedindo para aumentar a velocidade, eu não posso fazer isso. Não existe uma variável de contexto avisando que o time de manutenção está na linha. Então, a autonomia do operador precisa ali sobressair e ele segurar a velocidade depois que a equipe de manutenção sair. Ok, o que o GPS está me falando para fazer agora? É realmente para aumentar a velocidade da linha? Então, vamos fazer isso. E aí a gente tem o quarto pilar de aprendizado, para mim, um dos mais importantes, que é a questão do autotreinamento. Então, à medida que a operação vai aplicando as prescrições, à medida que o time de engenharia vai ajustando as regras de negócio no modelo, ele vai aprendendo com o resultado e vai se tornando cada vez mais efetivo. E, em paralelo a isso, a gente tem também a plataforma para gestão de aplicação e resultado, e aí mais voltado para coordenação e gerência, para entender se quando a operação está, de fato, seguindo as prescrições, a gente está tendo um impacto efetivo nos resultados. Se sim, vamos estimular essa aplicação maior. Se não, vamos ajustar, vamos entender o que o modelo não está considerando, se tem alguma regra de negócio que a gente deixou de fora, se tem algum sensor que não está sendo considerado, e aí faz esse ciclo constante, né? E aqui eu trouxe alguns resultados lá que eles tiveram. Então, 7 milhões em ganhos anuais através dessas prescrições, um ROI de 12 vezes, bem superior ao que eles estavam esperando no início do projeto. E aí, para mim, um dos principais, 2,4% de aumento constante na recuperação metalúrgica. A questão da constância é muito importante. Não adianta você ter um pico de melhoria ali de 5% e aí na semana seguinte você tem um vale ali de, sei lá, menos 10%. Então, é muito importante essa constância e ter esse sistema guiando ajuda o operador a manter essa constância. Rafael, e esses números são muito impressionantes. E uma dúvida que eu tenho, eu imagino que muita gente deve ter também, de quanto tempo leva para implementar uma solução desse tipo? A gente fala de meses, a gente fala de anos. E aí? Ótimo. Eu vejo que quando a gente está falando de RTPO na BrainCube, a gente busca projetos extremamente focados em objetivo, até para a gente ter uma visão clara do escopo para atuar, para quebrar aquela tendência de tem que fazer em tudo, tem que buscar causas no processo inteiro. Então, a gente tem um time de consultoria muito forte para guiar esses escopos para atuação.
E aí, de 8 a 12 semanas para o processo de implantação, e aí já chegando no Go Live no fim dessas 8 a 12 semanas, sendo o Go Live a prática ali do GPS. E a partir disso é a aplicação da operação e isso somando os resultados diários, né? Quanto que a gente está deixando de perder, quanto que a gente está ganhando ali com esse combate na variabilidade. Então, são projetos curtos, focados ali, e o que a gente costuma ver é digamos, um encaixe de peças, né? Um encaixe desse quebra-cabeça que o cliente começa em um objetivo, atinge aquela maturidade operacional, depois adiciona mais um objetivo, depois mais um objetivo, esses objetivos vão conversando entre si. Então, tem clientes que preferem essa abordagem de construção constante, né? Por isso, a gente precisa ser bem lean em relação a isso e ali focar em 8 a 12 semanas de implantação. Que interessante. Obrigado, Rafael. Aproveitando um gancho aqui, pessoal, quem não viu aqui no começo da nossa apresentação, a gente vai ter um sorteio aqui no final do nosso webinar, então fica com a gente até o final. Quem tiver qualquer tipo de dúvida, manda aqui no nosso chat, ele é anônimo, então a gente vai selecionar algumas perguntas aqui no final, a gente vai estar respondendo no final da nossa apresentação, tá bom? Obrigado, Rafael. Vamos lá. Vamos lá. Então, trouxe aqui esse slide para fechar essa analogia do GPS com a RTPO, porque o que de fato o GPS faz no nosso dia a dia? Então, ele avalia as condições atuais, considera o trânsito, se está tendo obra, acidente, engarrafamento, compara com as rotas históricas que funcionaram e vai calcular qual a melhor rota para agora. E vai recalcular à medida que eu vou ajustando ou que as condições do trânsito ali vão mudando. O RTPO faz exatamente isso no ambiente de processo. Então, ele vai avaliar as condições atuais, matéria-prima, temperatura, ambiente, as diversas condições que impactam, vai comparar via modelo com a performance histórica comprovada e vai calcular as melhores janelas de atuação para agora, para a condição atual do momento. E à medida que a operação vai seguindo ou não, ele vai ajustando as suas recomendações. E, inclusive, né, quando a gente fala de GPS, quando a gente fala de GPS de carro, né, a gente tem ali um caminho, a gente consegue ver o caminho, isso muito claro. E como a gente vê esse GPS, como o operador vê esse GPS quando a gente fala do Brinccube, quando a gente fala de RTPO? Como que ele consome todas essas vantagens? Ótimo. No ecossistema da Braincube, a gente tem diversas maneiras de personalizar esse GPS. Eu acho que aí é equivalente a você escolher um Google Maps ou Waze, que você prefere conduzir. Mas a gente sempre começa com uma plataforma padrão, bem enxuta, focada no direcionamento do operador. São basicamente ali relógios apontando quais os parâmetros você tem que ajustar agora, onde que você está e qual a janela ideal para aquele momento. Algo bem dinâmico que vai se ajustando à medida que o processo vai mudando. Inclusive, acho que no próximo exemplo eu tenho um print dessa tela que eu posso apontar lá. Boa, então em vez de ser caminhos, na verdade, ele mostra exatamente o set point para qual valor ele tem que ir. Ele vai até além, ele mostra qual a janela operacional, né? A gente busca muito sair dessa questão de set points fixos e sim dar uma autonomia para o operador poder manobrar ali. Seria equivalente a vire à direita, né? Legal. Então, para fechar, eu trouxe aqui um exemplo de um outro cliente nosso na linha de mineração, é uma das maiores produtoras de ouro do mundo, que fica ali no Canadá, e estavam enfrentando uma situação bem desafiadora, onde estavam precisando aumentar a taxa de processamento ali na comminuição, ali focando bastante em britagem, moagem. O desafio que eles tinham era complexidade altíssima do processo em si, mais de 250 variáveis interagindo simultaneamente, somado a uma complexidade das condições, estava tendo um impacto muito grande da mudança das frentes de lavra e algumas questões do ambiente também, impactando em como que eles estavam podendo atuar na comminuição. Os engenheiros, eles sabiam que tinha espaço para ganho, eles já estavam fazendo diversos daqueles pontos que eu mostrei antes ali na apresentação, tinha um nível de excelência em dashboard, monitoramento ali do processo, mas o processo
estava tendo mudanças muito mais rápido do que eles estavam conseguindo reagir. E estava impactando diretamente os indicadores ali realmente corporativos da empresa. Então, foi aí que o BrainCube entrou para atuar juntamente aí com os engenheiros nesse processo. Então, eu trouxe aqui um resumo aí com os pilares de como que foi atuado lá nesse cliente. Primeiro, Product Clones. O Product Clone é um ambiente digital que replica a realidade processual na comunicação. Então, ele captura as condições incontroláveis, então dureza do minério, variabilidade da alimentação, desgaste, revestimento, e também as alavancas controláveis, né? Os parâmetros ali que o operador de fato consegue controlar, então, a velocidade do moinho, vazão de água, taxa de alimentação, green size, 250 variáveis ali no total. Então, tem essa construção desse modelo, esse Product Clone, e aí a gente vai para o Cross-Rank AI, né, que foi, nesse caso, basicamente a análise com mais de 250 variáveis conversando entre si. Então, o sistema separando o que é incontrolável do que é controlável, ele não vai falar para o operador para parar de chover, o operador não tem esse controle. E aí o sistema identificou dentro do histórico real quais as combinações de set point iam permitir uma maior taxa de processamento de forma estável e principalmente para cada perfil de condição. Para cada perfil que os engenheiros colocaram como regra de negócio ali, e aí variando da condição do minério em si, ou às vezes da condição ambiental, o Cross-Rank AI conseguiu identificar quais as janelas de operação para os parâmetros dentro daqueles perfis. E aí a gente vai para o terceiro ponto, que é o BrainCube Live, que é o GPS, ali, a tela do GPS de fato. E aí, Nathan, tem um exemplo aí embaixo do que... do que ficou para a operação lá. Diferentes clientes vão preferir diferentes tipos de tela, eles preferiram essa tela mais tradicional, mais enxuta. Então, o BrainCube Live é uma plataforma que mostra as prescrições contínuas e dinâmicas ali em tempo real. Ele detecta quais as condições estão limitando o processo agora, no momento atual. Então, se é a dureza, o desgaste, a classificação em si, e aí ele vai prescrever os ajustes de maior impacto para aquela condição no momento. E é importante a gente ver que o operador fica com a total autonomia do que fazer. Os set points, eles vão sendo atualizados à medida que está tendo uma melhoria efetiva no processo. E aí o quarto ponto, tão importante quanto todos os outros, é o monitoramento. Então aí a gente tem toda a questão de relatórios automáticos na rotina. A ideia do BrainCube não é criar uma rotina para o BrainCube, e sim entender como que o BrainCube vai se encaixar no dia a dia do operador, do engenheiro, do gerente, alimentando ele ali com relatórios e com informações. E o principal é o entendimento de quão efetivo está sendo a aplicação disso. Quando os operadores estavam seguindo aquelas condições, a gente teve um ganho na taxa de processamento? Teve. Nossa, vamos investir mais em entender por que em algumas condições eles estão preferindo não seguir. E a gente tem um ajuste de comportamento bem interessante, vendo o trabalho de engenheiro e operadores em conjunto ali, focando no resultado, né? E no próximo slide eu trouxe alguns resultados que eles tiveram no ano passado, em 2025. Então, 15 milhões de dólares em ganhos no ano de 2025, focando ali nos ganhos que eles tiveram através das prescrições. E para mim, novamente vou voltar para a estabilidade, para mim é um dos indicadores principais, 1,5% de aumento da taxa de processamento no primeiro ano de forma constante, né? Eles identificaram uma estabilidade clara no processo, desvio padrão em queda de 10% ali de forma geral, em todas as causas raiz que eles estavam identificando do processo. O tempo de reação dos operadores foi reduzido drasticamente, saiu de horas para minutos, voltando ali porque a gente trouxe sobre o operador ele precisa ter uma segurança de que ele vai atuar no processo e aquilo vai ter um retorno positivo. Se houver dúvida, é igual se você está dirigindo na estrada sem mapa, sem GPS. Você vai ir devagar olhando para as placas. Então, isso ficou muito evidenciado lá. Outro ponto também que para eles foi importante foi uma unificação de um padrão operacional, né? Então, ali, o comportamento dos engenheiros, comportamento e a atuação dos operadores,
a questão do próprio APC que eles utilizam lá, então a parametrização do APC seguir algo mais padronizado em relação a todos os turnos e sair daquela questão de, no meu turno é diferente, a minha percepção é diferente. Né? Então, trouxe até o meu próximo slide, é uma pergunta, provocação aí, que vocês quiserem escrever no chat ou refletirem aí no dia. Se vocês obtivessem 1 a 2% a mais na taxa de processamento, ou 1 a 2% a mais na recuperação metalúrgica, qual que ia ser o impacto no EBITDA? Porque se a resposta for vai ter algum impacto, isso significa que existe alguma variabilidade que a gente não está tratando no momento. Existe um potencial aí, um dinheiro que está na mesa e que tem o potencial de ser ganho. Então é isso. Meu ponto final é que a gente tem duas escolhas. Então, continuar dirigindo sem mapa ou ligar o GPS e chegar mais rápido. A tecnologia existe, os números provam isso. E o tempo da gente começar é hoje. Perfeito. Muito obrigado, Rafael. Vamos lá para as perguntas? Vamos lá. Pessoal, a gente vai selecionar algumas perguntas aqui que a gente viu no chat aqui. Vamos lá. Pergunta do Cláudio. O GPS é a ferramenta essencial para seguir o caminho correto, mas hoje muito se fala em direção autônoma, ou seja, o carro opera no piloto automático. É possível a integração do RTPO com softwares que têm esse foco? Como seria essa integração? Perfeito, ótimo. Ótima dúvida e Muito é uma bom. dúvida e um receio que a gente encontra muito nos nossos clientes hoje, né? Então, existem vários sistemas de closed loop e eu acho que o ponto principal é entender qual a integração do BrainCube. Ponto 1, o BrainCube se encaixa na camada atual de tecnologia que você tem. Se encaixa e quando a gente está falando desse ecossistema Aveva, é uma integração seamless. Você já está usando Historia, alguma ferramenta dessas, o BrainCube já entra para coletar dados de forma padrão. E o output também. Né? Então, toda a nossa plataforma de IoT em si, ela tem uma API que, para conversar com sistemas autônomos, seja qual você estiver usando. Esse ano é um ano muito importante para a gente está entrando com toda essa integração de AI, criando a MCP aí para você usar, quem usa Cloud, ou ChatGPT, ou Gemini. Então, o MCP do BrainCube já está pronto, já está até rodando em alguns clientes. E o ponto existe carro autônomo, existe o Tesla, existe... e aí vai depender do quão sensoriado é o seu processo e de quanto você confia cegamente para levantar a mão e deixar o carro andar. O BrainCube se integra com isso e a gente foca muito na camada que vai ter ali. Mesmo num carro autônomo, você vai ter o motorista, o passageiro, alguém para atuar com alguma condição na estrada que o sistema não está conseguindo ver. Então, em resposta à pergunta do Cláudio, o RTP foi construído junto com o BrainCube para se integrar tanto em input quanto output para qualquer sistema que você tem hoje em dia. Perfeito, obrigado. Vamos para a próxima. Pergunta do Benjamin. No Waze, podemos escolher rotas com menor tempo, menor distância ou evitar pedágios, por exemplo. O sistema RTPO do BrainCube pode trabalhar objetivando quais tipos de KPIs? Considera restrições? Perfeito. Essa é a essência do nosso Cross-Rank AI. Então, se alguém na plateia já usa BrainCube, vai se identificar muito com isso. Naquele momento que você está montando o modelo, montando o modelo de análise do Cross-Rank, é extremamente importante o input de engenharia dos analistas para estarem trazendo esses fatores aí que o Benjamin trouxe. Quais as restrições que eu estou tendo hoje? Multi-objetivos, eu quero aumentar a minha produção, mas eu não posso gastar tanta energia, ou quebrar isso em diferentes regras de em determinado momento do mês eu tenho limite de emissão de particulados em determinada parte do meu processo, então eu preciso respeitar uma condição, uma restrição diferente do processo. Então, para mim, essa é realmente a base de como o Cross-Rank roda. Perfeito. Uma outra pergunta que eu dei uma olhada aqui. BrainCube funciona para outros segmentos? Todos os segmentos, eu diria, todos os segmentos industriais que tenham dados.
né, e não necessariamente uma altíssima maturidade de dados. Eu acho que você tem um processo que coleta dados e tem um time que está trabalhando para melhorar o processo, tem um fit perfeito. Acho que até o primeiro slide ali da apresentação, onde tinha o exemplo de alguns clientes, a gente está desde clientes de mineração, clientes de comida, de pneus eu diria que provavelmente todo mundo da plateia está usando ou tem alguma coisa em casa que passou aí pela otimização do BrainCube em algum momento na cadeia produtiva. Perfeito. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Rafael. Muito obrigado pela sua participação. Ixi, peraí, voltou aqui. Deu uma pequena queda aqui, só que a gente só tá verificando aqui se tá tudo certo. Pessoal, não se esqueçam de, para participar do sorteio, tirar um print aqui do nosso webinar, para participar aqui com a gente no final. Caso você tenha perdido algum momento, você pode voltar aqui no YouTube, tirar um print da nossa tela aqui e colocar ali dentro do seu push. Eu já vou colocar aqui novamente as nossas regras do nosso webinar, do nosso sorteio. Bom, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, Rafael. Vou trazer aqui a nossa apresentação do nosso sorteio. Muito obrigado. Obrigado, Nathan. Obrigado, pessoal.